Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos, amigos que hoje fizeram a escolha, a melhor escolha do dia, acreditem. Olha que maravilha, a gente olha para essa casa e às vezes alguns de nós, e é razoável, pensa, puxa, hoje veio pouca gente, quantas cadeiras vazias, quantos rostos conhecidos que a gente sabe frequentadores da casa não vieram? Será que esse é o melhor pensamento, meus irmãos? Será que só estamos nós aqui? É a primeira reflexão sobre esse ponto que eu vos convido. Não. A casa está lotada, meus irmãos. A casa está cheia. Está cheia de pessoas que estão cansadas, que têm um propósito para a sua vida, que estão percorrendo essa caminhada e estão aqui porque sabem que aqui encontram consolo, que aqui encontram o que vieram buscar. A casa está cheia também de irmãos que hoje não são visíveis aos nossos olhos. E outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, que eu convido a vós também para a gente desenvolver o pensamento. O mundo espiritual. Diz-se muito do mundo espiritual, não é? Mas onde que é esse mundo espiritual? Um lugar circunscrito, em outra dimensão, onde vivem os espíritos, conforme a sua afinidade, conforme a vida que construíram? Será que é só isso? E nós somos o quê? Não somos espíritos? Não somos espíritos imortais? Que hoje estamos tendo a oportunidade de ter essa veste corpórea, carnal, para que cá na terra, experimentando as vicissitudes e as necessidades das quais somos responsáveis. Cá estamos. Então aqui também é um mundo espiritual, meus irmãos. Sim, a doutrina, através da sua literatura, nos afirma isso. Só que aqui é um mundo espiritual de espíritos que estão de posse de um corpo. Vamos tratar de um assunto que é bem pertinente para esse mês de dezembro. Eu não sei vós, eu gosto muito do Natal. Eu amo o Natal, meus irmãos. Eu me sinto mais alegre no Natal, no mês de dezembro. Me perguntem por quê? Eu não sei. Provavelmente é uma herança ancestral que eu trago comigo. Mas eu amo o mês de dezembro. E amo mais ainda o Natal. E aí eu estava pensando, outro dia, a gente ouve muito falar das festividades de Natal, né? O tempo todo nesse mês. Papai Noel, presente, ceia. Parece que nesse momento as pessoas ficam mais intuídas ao amor, à compaixão, ao carinho. Certo, que bom. Mas veja bem, o Cristo, o aniversariante do mês, como há pouco falou nosso irmão, entende? Muitas das vezes ele não é nem lembrado. A gente colocou outras prioridades nestas festividades. Mas tem outro aspecto também. Veja bem, em dezembro, a dizer-se mais do dia 25 de dezembro, não é o Cristo que se aproxima mais de nós. Porque ele nunca deixou de estar próximo de nós, em momento algum. Ele sempre está conosco. Esse é o tempo verbal até que eu vos proponho. Somos nós que pelas convenções, isso não é ruim, nos lembramos mais dele nesse tempo. Mas está bem. Que façamos então, queridos, do mês de dezembro, dessa lembrança que nós temos desse irmão maior, desse irmão mais velho, desse irmão Galileu, que ela não seja uma presença perene, que quando chegar o dia 31 de dezembro e começar o dia 1º de janeiro, que aí muda, né, toda a psicosfera, né? Se enquanto no Natal a psicosfera é mais espiritual, era mais familiar, no dia 31 de dezembro, o dia 1º muda-se um pouco, né? Parece que a gente se dá o direito de certas liberdades. Não. Que esse sentimento do Cristo, que esse sentimento de Natal, ele possa conduzir vossas vidas, meus queridos. Não deixem ele se perder, não se esvaziem desse sentimento.
Porque é uma oportunidade, mesmo assim que ligeiramente poderíamos dizer de ilusória, da gente achar que em dezembro a gente está mais próximo dele, porque ele nunca, como eu já disse, ele nunca nos abandona. Vamos agarrar essa oportunidade então e arrastá-la pelo resto do ano vindouro. Meus irmãos, e com isso eu gostaria de propor a vós uma reflexão. Estamos aqui todos hoje, sexta-feira. Não está quente lá fora, né, queridos? Não está quente, né? Aqui está gostosinho, refrigerado. Mas olha, disse que aí fora 40 graus, uma sensação térmica de 45, 50, misericórdia. Às vezes a gente se sente como mantas de bacon que estão sendo defumadas ao ar livre. O cheiro, pelo menos, não está muito diferente. Então, mas vamos pensar bem, queridos. Lá fora, os convites para vós, para uma sexta-feira, são inúmeros, não é? É o happy hour, é o jantarzinho da sexta, porque eu mereço estar com os minha família, com os meus amigos. Isso é justo? Mas qual foi a escolha que vós fizestes? Escolheram estar aqui. Muitos vieram direto do trabalho, um pouco alquebrados, de dias estressantes da labuta que nos convida, né, ao exercício da paciência, da tolerância, do equilíbrio. Muitos já de banhinho tomado, jantado, outros não. Mas estão aqui, escolheram estar aqui. E, novamente eu vos repito, fizeram a melhor escolha do dia. Me digam a vós, ao seu coração, o que os trouxe aqui? O que os trouxe aqui, meus irmãos? As convenções religiosas, sociais, que eu me propus de estar na sexta-feira numa casa espírita, numa casa de oração, porque disso nós não temos dúvida. Não somos os portadores da verdade. Nós somos portadores de um fragmento dela. Porque eu ouvi há pouco, eu achei isso lindo. A verdade é como uma imensa estrela resplandecente no céu, que um dia foi fragmentada, e aquele que se propôs a procurá-la, se tornou não proprietário, mas um tutor dessa parte. Então, nós somos donos, não do todo, mas de fragmentos. Olha que maravilha, assim é a doutrina espírita. Assim é o Consolador prometido. Porque você encontra o Cristo, encontra Deus, encontra consolo, encontra conforto em outras casas de orações também. Nós temos a bem-aventurança da casa espírita, porque ela nos consola, nos esclarecendo, tirando o manto mistificado que ao longo de inúmeras encarnações nos foi imposto. Esse é o grande benefício. Mas o que vos trouxe aqui, meus irmãos? Como é que está esse coração? Como é que está essa vida? Como é que foi teu dia? O que vos trouxe aqui, meus irmãos? Mas o que você tem feito dessa oportunidade maravilhosa de hoje estar aqui? Porque daqui a pouco a gente volta para nossas vidas. E aí? Ela continua ou ela está sendo um processo, uma caminhada, uma subida, onde eu vejo lá em cima o grande propósito da minha vida? Ou ela é uma linha que me leva para um horizonte onde não enxergo mais nada? E volto para a banalidade dos meus dias. O que te trouxe aqui, meu irmão? Como é que está esse coração? Alguém aqui começou a vinda na casa espírita, e eu digo da casa onde eu posso falar dela, simplesmente pelos caminhos do amor, estava passando aí na rua, uma casa espírita, eu vou entrar. Vamos ver como é que é. Ou, já sufocados, cansados, de dor, de sofrimento, que a gente não encontra explicação. Como há pouco, conversando com um amigo, a gente pensando, puxa, mas isso tem que ter explicação, gente. Não pode ser casualidade. E a gente sabe hoje, orientados pelo Espiritismo, que
Um sofrimento que a gente experimenta tem duas grandes motivações. Um é nesse tempo presente. Disso, a espiritualidade nos informa, é a grande quantidade das nossas dores. Quando a gente pega uma dor pelo qual a gente está passando e vai diminuindo, chegando às suas origens, a gente vê que, opa, começou nesse tempo. Então, eu sou artífice, eu fui o seu idealizador, o seu construtor. Então fica mais fácil para mim resolver, porque eu sei do problema. Mas e quando a gente decanta essa dor, esse sofrimento e não encontra? Não encontra. Mas gente, nada dá certo. Eu me esforço, eu estudo, eu trabalho, eu tento dar o meu melhor, mas a minha vida continua nesse marasmo. Quando não, reveses. E aí vem o Espiritismo. Graças a Deus. Falando, olha, você é um espírito imortal. Você está achando que essa é a tua primeira experiência na Terra? Não, não é. Você já esteve na Terra, quiçá até não, em outros orbes, inúmeras e incontáveis vezes. E se hoje estamos na Terra, que sabemos que é um planeta de prova e expiação, cá estamos para nos acertarmos com a lei. Isso é ótimo, porque isso vem trazer verdade por uma coisa que Jesus lá atrás nos amparava. Nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Nenhuma, gente. Até aquele rapaz que há pouco, muitos de vós podem ter visto como um indigno de estar entre nós, porque era um estuprador, um homicida, um corrupto, um degradado da sociedade, até ele tem salvação, porque ele é teu irmão. Ele é amado por Deus, assim como vós. Mas como que essas duas criaturas vão se salvar? Deus dá a oportunidade da reabilitação, a reencarnação. E nós estamos aqui para isso, viu? Ninguém aqui é injustiçado, não. Então, muito cuidado, meus irmãos, quando a gente for julgar. Principalmente quando a gente se depara com essas notícias. Porque é na mesma proporção que a gente vai ser também julgado. Vamos orar por essas pessoas, porque são nossos irmãos. Então, queridos, se cá estamos, na grande maioria de nós, são pelos caminhos da dor. Então, o que nós temos feito dessa oportunidade de estar aqui na casa espírita, e hoje eu falo, propriamente dito, dessa oportunidade de estar aqui numa palestra, de estar aqui num curso, de estar aqui recebendo uma orientação fraterna, porque muitas das vezes o que nos faz procurar a causa espírita é o atendimento fraterno, pontual, porque queremos aliviar nossas dores. Irmãos que já estão caminhando um pouquinho mais experientes, inclusive pelos caminhos da dor, vêm nos orientar. E o que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Nós voltamos para a mesma vida quando saímos dos portões, ou, não, vejam bem, não é pelo Oswaldo não, viu? Tudo que eu estou falando aqui serve 1 milhão de vezes para mim, e mais. Ou os ensinamentos e as palavras que a espiritualidade imbui a todos vós, com os fluidos mais salutares que possam imaginar, a gente leva para a nossa vida, modificando nossos antigos hábitos, nos esforçando em nos tornarmos pessoas melhores. Eu peço, meus irmãos, que levem essa reflexão para casa. Eu estou indo à casa espírita, por quê? O que me leva à casa espírita? O que eu tenho feito desses ensinamentos? O que eles têm me transformado? Eu tenho ido lá e pensado, serve para Cicrano, para Beltrano, mas e para mim? Porque é mais fácil, né? A gente transfere isso para o outro. Cicrano deveria ter ido hoje na palestra lá no Kardec. Beltrano, então, foi para ele. Foi para ele a palestra hoje. Mas e para mim? E para mim? Vamos avaliar essa oportunidade que nós temos, porque estamos mais esclarecidos. E a gente sabe, queridos, disso não tem dúvidas, porque é até uma expressão popular, mais se cobrará de quem tem mais recebido. Isso não é ruim, porque sempre dá tempo.
Em geral, esse é um sentimento nato que a gente tem, de deixar para frente, de deixar para frente. Quantas das vezes, principalmente quando na juventude, eu vou pensar nisso mais tarde. Não, mas a tua espiritualidade, ela te bate a porta agora. A tua necessidade espiritual é agora. Não, mas agora eu quero gozar os prazeres da terra. Eu quero me divertir. Eu quero viajar. Eu quero beber. Eu quero ir para o happy hour. Eu quero, sabe, me jogar essa vida hedonista de sentimentos, de prazeres. Eu quero trabalhar para ter cada vez mais, sem limites. Quando a gente sabe que hoje, orientado por essa doutrina maravilhosa, que somos espíritos imortais e que cá estamos por um propósito espiritual anterior. Queridos, todo o resto é meio, é caminho, não é fim. Não é fim, nós não estamos aqui para viver as coisas da terra. É um meio, porque nós temos que estar bem e saber utilizar esses recursos. E sim, temos momentos de lazer, de divertimento, mas não é esse o fim de estarmos aqui. E a gente sabe que um dia vamos prestar contas. Vão nos perguntar o que nós fizemos da experiência aqui na Terra. E não do patrimônio que constituímos, dos títulos. Nada disso tem importância. Vão querer saber o que você fez do seu dia, a que foi lhe concedido. Aliás, o que você tem feito do seu dia? Porque se você quer saber o que te espera na vida, além dessa vida, avalie o teu dia. Você tem sido o quê? Mais motivo de lágrimas? De dor, de sofrimento? Ou você tem enxugado lágrimas? Tem recolhido aqueles que sofrem? E quando eu estou falando recolhido, não necessariamente é o recolhimento da tua casa, mas no acolhimento, no amparo, no consolo. E mais, ser bom, queridos, quando a mesa é farta. Ser caridoso, generoso, quando não nos falta nada, é fácil, não é difícil. Agora, a verdadeira prova, a verdadeira experiência de amor que o Cristo nos convidou, é quando a situação está difícil. É poder você ter um pão e você dividir. Isso é uma alegoria de linguagem. Mas é naquele momento que está tudo difícil, a tua fé não está sendo testada. Não existe teste de fé. Não. Você está experimentando agora tudo o que aprendeu ao longo de inúmeras encarnações. Para ver se aquilo se constituiu patrimônio moral, espiritual dentro de você. Porque quando está tudo bem é gostoso. Agora, e quando a gente está numa situação de dor? A gente não fica meio descrente? A nossa fé tintubia? A gente cambaleia? É nesse momento, meu irmão. É nesse momento, mais do que em qualquer outro. Curva teu joelho. Ora fervorosamente. Pede orientação ao plano mais alto para você suportar aquela dificuldade. Quando a tua situação está difícil, imagina que tem gente em situação pior. Então não desanima. Porque a gente sabe que quem enxuga as lágrimas vai ter as lágrimas enxugadas também. Então, meus queridos, eu vos convido a essa reflexão. O que vos trouxe aqui? O que você tem feito do seu dia? O que esses ensinamentos que a casa espírita está te propondo, se está te melhorando, se está te modificando? Porque quantos de nós, quando dói, a gente vai lá, faz um curativo, melhorou, pronto, volta para a vida que teve. Faz um curativo espiritual. A gente se cura daquela dor e volta a ter a mesma vida que tinha antes. E não avalia que muitas das vezes a dor e o sofrimento que você experimentou, meu irmão, era para te tirar de um caminho e colocar num outro. Para que você tenha experiências transformadoras na sua vida. Porque esse Pai, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele vai permitir tantas quantas experiências, por vezes e na grande maioria das vezes, da dor, até você aprender. Até que você nem sinta mais dor. Você fica tão agradecido, a tua fé está tão forte,
que você começa, igual Haroldo Dutra Dias diz, você começa a fazer degustação de dor. Você começa a escolher o sofrimento que você quer passar. Por quê? Porque aquilo não tem mais a grandeza que você dava. Você vê como experiências que você precisa. Vamos avaliar isso, meus queridos. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para vós. Pergunta 625, deu o Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Acho que deu para ler, né? Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho, queridos. Jesus trouxe uma coisa muito, eu tenho visto isso muito nas leituras que a gente faz, nas palestras que a gente ouve. A gente às vezes olha para Jesus e não observa a grandeza que ele teve, mas a grandeza moral, não a grandeza que hoje o homem entende. A figura do exemplo de Jesus foi tão grande que dividiu o mundo, dividiu o tempo. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. A gente sabe, o mundo teve várias experiências com pessoas notáveis, não necessariamente boas. A gente teve impérios, teve indivíduos que se autoproclamaram donos do mundo, donos da verdade. Onde eles estão? Cadê o Império Romano? Cadê o Império Persa? Cadê o Império Napoleônico? Cadê aqueles que subjugaram raças, nações? Onde eles estão? E Jesus? Jesus continua, queridos. Jesus, o exemplo de Jesus foi tão intenso, tão forte, que aqueles que os perseguiam, e nesse momento eu estou dizendo daqueles que detinham o poder, eles ficaram tão horrorizados, enraivecidos com o Cristo, por uma simples razão. Jesus trazia esperança. Jesus trazia consolo. E ele não trazia consolo e esperança para o nobre, para a realeza, para aquele que era bem abastado pela vida. Jesus trazia esperança, consolo para o escravo, para aquele que estava lá na base, lá embaixo, para aquelas pessoas que estavam passando por grandes dificuldades, que estavam sendo oprimidas. Ele trouxe a expectativa que depois daquela vida, seguindo os ensinamentos do Cristo, com a orientação luminosa que ele trazia, algo melhor os esperava. E isso motivou essas criaturas a serem os mártires do cristianismo. E fomos nós também, em outras experiências, em outras reencarnações. Por vezes, queridos, fomos perseguidores do Cristo. Por vezes, seguidores. E agora quem nós somos? Quem nós somos diante do Cristo? Quem? O que Ele é para nós, em nossa vida? Porque desde pequeninos nós ouvimos falar dele, ou não? A grande maioria de nós, sim. Se não hoje na casa espírita, porque a grande maioria de nós também não é oriundo da casa espírita, viemos de outras denominações, mas do Cristo sabemos. É muito mais fácil saber dele onde estamos, principalmente no Brasil, na América Latina. E o que nós temos feito do Cristo em nossas vidas? Quem é Ele? Quem é esse homem? Esse irmão maior? Porque antes de existir mundo, de existir terra, de qualquer um de nós termos um nível de consciência de podermos ser chamados de espírito, ele já existia. Ele e sua pleiade de espíritos autorizadas por Deus, porque ele foi escolhido pelo Pai, estava na terra formação, constituindo com a sua imposição magnética esse planeta que é a morada que Deus nos permite. Então ele já sabia de nós, sabia o que esperava por ele e já nos amava imensamente. Quem é Cristo então em nossas vidas? A doutrina com essa pergunta, Kardec fazendo aos espíritos,
A resposta é singela. A grande referência que a gente tem para ser nosso guia e o nosso modelo é Jesus. Mas guia, o que nós devemos compreender como guia? E a gente pode trazer analogias do nosso dia a dia. Vamos imaginar que a gente vai fazer um passeio e a gente não conhece o lugar. Mas eu quero ir lá passear o lugar, me falaram bem desse lugar. Então eu vou procurar quem conhece o lugar, quem já esteve lá, quem vai me conduzir pelos caminhos para que eu possa usufruir, inclusive da caminhada, essa experiência. Então eu vou procurar por um guia, alguém que experimentou aquilo que agora, para mim, muitas das vezes é novidade. O Cristo experimentou tudo o que nós vivemos, queridos. Ele sabe da dor do teu coração. Ele já passou pelas dificuldades que nós passamos. Por isso que ele se compadece da nossa dor e do nosso sofrimento. Tudo que você imaginar, Cristo experimentou. Num tempo que nem vale a pena constituir como ilusão. Imagina que a Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. Ele já existia há muito tempo antes. Porque ele se constituiu como um espírito puro. E ele, enquanto guia, nos mostra o caminho. Qual foi o caminho que Cristo nos trouxe? Os ensinamentos dele. É nisso que temos que percebê-lo como guia. Os seus evangelhos, através dos seus apóstolos, são as lições que ele nos trouxe de como trilhar esse caminho. Que dá para sintetizar uma única fala do Cristo. Amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso espírito, de todo o nosso ser. E o nosso próximo, como a nós mesmos. Uma síntese da síntese. Porque nesse momento, quando observamos esse ensinamento, eu não vou querer para o outro o que eu não quero para mim. Eu vou olhar o sofrimento que o meu irmão está causando em mim e vou ver isso como, opa, calma lá. Ele está em desventura. Ele está confuso. Ele está doente. Eu não vou ver como um oponente. Isso é amor. Isso é perdão. Eu vou olhar, eu vou pensar, quando for colocado numa situação de dificuldade, como Jesus faria. Oswaldo, agora você passou do limite. Não dá. Você quer que eu me coloque na posição do mestre quando eu passar por alguma dificuldade? Sim. Porque ele nos deu essa oportunidade. Quando disse, e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele sabe que estamos numa caminhada evolutiva, de transformação, de melhoria. Só que como alguém aqui, gente, nos tempos da escola, principalmente, acertava tudo, todos os exercícios, alguém aqui não tinha dificuldade com alguma disciplina? Eu acho que eu só não tive dificuldade com uma disciplina na minha vida, história, porque eu gostava. O resto, eu passei empurrado. Não, eu passei empurrado, gente, era difícil. Era recuperação atrás de recuperação. Sabe, não foi fácil estudar no meu tempo de infância. Mas história era 10 nas 4 bimestres. Então, essas experiências que a gente passa, o Cristo conhece a fundo. E ele nos permite, através dos seus evangelhos, dos seus ensinamentos, que nos guiem, que nos orientem. Só que nós precisamos ter também como modelo de inspiração. Sempre que a gente quer alguma coisa boa para a gente, não é? Quando a gente quer, assim, elevar o nosso patamar, a gente busca uma inspiração, não é? A gente quer ter, por exemplo, olha para uma determinada pessoa, para um determinado modelo, e é nele que eu vou me inspirar. Só que hoje é muito mais fácil a gente trazer para perto de nós modelos terrenos, de pessoas, de seres, que falham muito mais do que a gente, mas que contam com o verniz social, do que darmos valor às palavras do Cristo, que é o nosso verdadeiro modelo.
É nele que nós devemos nos inspirar. É ele que nos mostra o caminho. É ele que é o nosso guia. Ninguém mais. Aliás, todos os grandes erros que foram cometidos em torno da religião foi pela deturpação dos seus ensinamentos e pela utilização dos seus ensinamentos por aqueles que queriam ter o poder. Mas hoje, mais esclarecidos, vós, irmãos, que estão tendo a oportunidade da doutrina espírita em suas vidas, temos mais facilidade de esclarecimento. E o que nós temos feito dessa oportunidade? De ter esse irmão maior como guia, como modelo. O que nós temos feito dessa oportunidade? O Cristo, a gente vê nas alegorias ilustrativas, principalmente, né? Ele batendo a porta. Mas a porta não tem maçaneta pelo lado de fora. O tempo todo ele bate a porta. A porta só abre do lado de dentro. É a porta do teu coração. É a porta da tua vontade de transformar a tua vida. Você já tem a oportunidade do guia e do modelo. Você tem a oportunidade de desmistificar aquilo que era oculto através hoje da nossa doutrina. Mas o que você tem feito disso? O que isso tem transformado a tua vida? Ou tudo isso é uma convenção social? Porque se não for pelos caminhos da dor, do amor, ou serão pelos caminhos da dor. E isso é bom ainda. Oswaldo, está difícil hoje, hein? A tua mensagem hoje está um pouco dolorosa, né? E aí, não dá para você começar a falar umas coisas boas, mais alegres? Sim. Graças a Deus Ele nos permite tudo isso. Porque Ele não desiste. Deus não desiste de nenhum de nós, queridos. E Ele sabe o que está se passando no teu coração. Ele sabe das tuas angústias. Ele sabe como tem sido difícil o dia a dia. Mas se Ele pudesse te perguntar, Ele diria, imagino, através da espiritualidade, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Quantos de nós não quer que essa dor seja retirada? Que seja afastada de nós? Agora você imagina que você está com um processo inflamatório. E para resolver esse processo inflamatório, você vai ter que se submeter a um antibiótico, anti-inflamatório. Eu não lembro bem o nome do remédio, bezetacil, acho que é isso, né? Que é doloroso, é dolorido a própria aplicação em si. Mas a gente sabe o resultado positivo que vem depois, né? Assim é a dor. É esse convite. A gente melhora, se transforma. E como tem sido essas experiências na tua vida? Está aqui Jesus, batendo na porta do teu coração. Todo dia, toda hora, te convidando. Falando, filho. E olha que Ele é nosso irmão. Mas Ele chama-nos de filho. Eu sou teu guia. Vem comigo. Me dá a tua mão. Deixa que os meus ensinamentos te orientem. Ama teu irmão. Perdoa. Aprende a perdoar, se liberta. Porque o perdão liberta. Segue a tua vida. Deixa o outro. Na experiência do tempo, ele vai se reabilitar e vocês se reconciliarão. E se amarão. Se não for nesse tempo, vai ser em outro. Porque essa é a vontade de Deus. E a gente tirou aquela foto lá atrás, de um evento que nos causa dor, e olha para ela todo dia como se tivesse acontecido agora. Quando eu mesmo estava vendo a minha foto, né? Apareceu lá, aparece a gente, inclusive dia 27 a gente está aqui novamente no Kardec, eu olho e falo, gente, aquela pessoa não sou eu. Estava falando até com o meu amigo Walter, troca aquela foto, é 15 anos atrás, eu já não tenho tanto cabelo, eu já estou cheio de rugas. Exato, não sou mais a mesma pessoa. Mas eu não estou falando do eu físico. Eu estou falando do eu espiritual, que está passando pelas dificuldades, mas quer se melhorar, quer se modificar. E eu começo a enxergar Jesus como meu guia. Eu começo a buscar a mão do Mestre. Me leva, Senhor, contigo. Eu sou teimoso. Eu sou arrogante ainda aos ensinamentos do Cristo.
Mas eu não vou desistir. E eu convido a vós também a essa caminhada, meus irmãos. Vamos nos livrar dessa ociosidade de trabalhar por Cristo. Porque quer louvar a Deus? Quer ser agradável diante de Jesus? Não se dedique à arte contemplativa da oração simplesmente. Trabalha, que essa é uma grande oração. Trabalha desenvolvendo paciência, tolerância, cuidando daqueles que sofrem. Essa é a maior e melhor oração que você pode dar. Mas trabalha num processo resignado, de renúncia muitas das vezes, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa sua. Mas acredite, essa é a melhor oração, de amor, de perdão. Vai te transformar. Então, meu irmão, e ele é o nosso modelo, é a nossa inspiração. Olha o Cristo, apedrejavam, maltratavam, queriam encurralar ele diante da lei, principalmente a lei de Moisés, para que ele caísse em contradição, e o tempo todo ele não se esquivava, mas ele trazia a realidade dos fatos, e fazia com que aqueles que o questionavam, no mínimo se constrangessem e se calassem. Que homem maravilhoso ele foi. E pensar que ele esteve conosco. Ele palmilhou as terras áridas e secas da Galileia. Ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Ele não tinha uma segunda muda de roupa. Abre teu armário, quantas mudas você tem lá? Outro dia eu contei tanta camisa que eu falei, gente, vou precisar comprar outro armário para colocar essas camisas. Para quê? Ele dividiu tudo o que ele tinha. E o que ele tinha era valores, ensinamentos. Que transformou um homem diante das portas de Damasco. Para ser o seu vaso escolhido. O 13º apóstolo. O apóstolo dos gentios. Que se hoje sabemos dele, e podemos dizer cristãos, inclusive... Porque dizer-se espíritas é fácil, quero ver se dizer cristão. Não é fácil, porque se dizer cristão é exercitar o ofício de amor do Cristo. É por aquele homem que se transformou. Que simplesmente não reclamou e nem pediu perdão a Jesus. Ele simplesmente perguntou ao mestre, o que queres que eu faça? Olha que maravilha. Gente, já temos o guia. Já temos o modelo. E agora? O que vocês vão fazer com isso? Eu me pergunto todo dia e tento um pouquinho a cada dia. Principalmente naquela fechada do trânsito. Alguém aqui não é fechado no trânsito? Todo mundo, claro, quando é fechado no trânsito, abençoa o outro, né? Eu duvido que alguém aqui faça alguma coisa diferente disso. Vai com Deus, meu irmão. Muita paz. Ou quando encontra aquele colega mais arredio, nervoso, que fala alguma asneirice pra gente, para tirar do sério. Ô, meu irmão, você não teve uma noite boa, né? Vem cá, vamos tomar um chazinho comigo. Todo mundo faz isso, não faz? Porque a paciência, a tolerância, essa harmonia espiritual é uma coisa nata de nós espíritas, não é não? Quizá fosse, né? Que maravilha que fosse. Mas todo dia é oportunidade de exercitar essa transformação. O guia nós já temos. O modelo se apresentou. E agora, meus irmãos? Hoje, como eu disse há pouco, vocês estão sabendo um pouco mais. Provavelmente vão ser cobrados. Muito obrigado, Oswaldo. Eu já devia aquela maravilha, agora eu vou dever mais ainda? Sim, graças a Deus. Amém. Como diz nossos irmãos evangélicos, né? Amém. Porque senão, que esperança nós teríamos? Simplesmente eu ia aceitar a vida tal qual ela é? Eu nasci assim, eu cresci assim, respeitando a licença poética da música? Porque ninguém é. Na melhor das hipóteses, você está. Cabe a ti escolher. Agora. Porque Jesus, quando cruzou com Públio Lentulus, né? Que depois a gente sabe que é Emmanuel, no livro há 2000 anos atrás,
Ele pergunta, ou você me segue agora, ou vai ter uns milênios à frente para se reabilitar. Só que era um homem arrogante, teve que experimentar realmente uma série de sofrimentos, que ele ainda deu saltos, para se transformar depois no Emmanuel que a gente sabe. E agora, meus irmãos, já sabem um pouquinho mais, é hora de transformar. Eu quero desejar um Feliz Natal a vós, um Natal com o Cristo, um Natal do Cristo, que vocês possam compartilhar esses momentos de alegria com aqueles que são queridos ao coração, mas também com aqueles, queridos, que são motivos, muitas das vezes, de aflição para vós. Orem por esses irmãos. Na noite de Natal, principalmente, mas quiçá antes e depois, vamos mentalizar Jesus, orar, pedir por esses irmãos, rogar por eles, pedir a Jesus que esteja sempre presente em nosso coração, mas que busquemos a Ele todo dia. Que Deus os abençoe, os guie, e que Ele sempre seja o vosso modelo. Que assim seja.